Irmã Marisley Brasileiro. Irmãos e irmãs, boa tarde. Tudo bem? Vamos falar sobre convivência familiar. Tema essencial, importante e urgente, não é? Quem aqui se considera nota 10 em convivência familiar? 9? 7,5? 5? Passa de ano, né? Raspando. Bom, só de vocês estarem aqui hoje significa que vocês já estão na média. Acima da média. Pense. Você praticou algum ato de caridade familiar hoje? Sim? Ouvi um sim forte aqui, ó. Cuidou da sogra, parabéns, isso vale ponto. Ah, então eu estou com 10, hein? Se não praticou hoje, praticou ontem. Será que a família é o grande laboratório espiritual que Deus nos colocou para a prática da caridade? Então, os irmãos verão no decorrer desta nossa conversa que nós praticamos diferentes atos de caridade no nosso dia a dia. Talvez até sem percebermos. Olha um exemplo. Bom, o que nós vamos falar nesta tarde? Nós vamos trazer 3 formas ou 3 grandes classificações de práticas de caridade na convivência familiar. Vamos trazer exemplos. Mas, de alguma forma, nós podemos refletir por que a caridade é essencial na evolução espiritual. E, ao final, vamos perceber que nós estamos evoluindo, estamos crescendo. E que não é de hoje que essa caridade é praticada. Vamos ver? Olha só. Quem aqui nasceu, goiano fala na roça, né? Não, a roça é lá em cima. Quem aqui nasceu em fazenda ou tem origem rural? Eu. Eis-me aqui, Senhor. Eu. Então, existe há milhares de anos um tipo de prática de caridade institucional. Essa caridade funcionava mais ou menos assim. O lavrador plantava e deixava, quando colhia, deixava um pouco para que qualquer pessoa que quisesse ir lá e colher, poderia. E eu me lembro que meu pai plantava milho, arroz, feijão, mas a parte da estrada, até chegar na estrada maior, quando terminava a fazenda, tinham umas pessoas que plantavam nesse lugar entre a cerca da fazenda e a estrada. E eu via aquilo, falava, né, umas pessoas, e tudo, chegavam lá, conversavam com ele, e plantavam, e colhiam, e pronto. E ficava tudo bem. E isso está até na Bíblia. Está lá em Levítico. Então, esse tipo de caridade institucionalizada era algo tido como sagrado. Quem fazia isso era visto como uma pessoa abençoada por Deus. E olha que interessante, se fazia assim, a prosperidade chegava, porque não era uma pessoa egoísta. Então, essa pessoa acabava recebendo boas vibrações de quem usufruía, não desse resto, mas dessa parte que cabia ao próximo para que o outro não passasse fome. É claro que essas situações foram modificando no decorrer do tempo, mas o imposto, a gente sabe hoje, né? Dependendo da porcentagem, quase que leva boa parte, né, gente? Ou eu estou enganada? Né? E quem nunca viu a mãe ou os seus avós, quando matavam um novilho ou um porco, levando um pedaço para o vizinho? Levava, não levava? Mas não era honrado o vizinho invadir a horta do outro e levar os tomates maduros, né?
Não é? Então existia uma gentileza, uma prática de caridade institucionalizada e que isso era absorvido pela cultura como algo natural, alegre, bom e não algo obrigatório. Mas hoje, às vezes, a gente mora num apartamento e a gente nem sabe quem é que mora no apartamento ao lado. A gente até sabe, né? Mas os tempos vão mudando. E as formas de se praticar caridade também. Então, o que seriam esses pequenos gestos no dia a dia? Pequenas práticas, pequenas gentilezas, pequenas contribuições, ou até grandes contribuições, funcionam como gotas de água que evaporam e vão formando nuvens. E quando você menos perceber em um dia quente, ela cai em forma de chuva, e você até desconfia e fala, Deus, o que o Senhor está querendo comigo? Que eu estou recebendo tantas bênçãos. Sabe por quê que é assim? Porque da mesma forma que o ciclo da água é a evaporação, a condensação, a precipitação, a prática da caridade, na prática da caridade, o sistema funciona de forma cíclica. Como assim, doutora Marisley? Vamos lá. Quem já brincou daquela brincadeira, do, lê, tá, lê, petit, petit, colar? Quem lembra? Que vai passando a mão assim? A contribui com B. B contribui com C. Sucessivamente, quem vai contribuir com A é Z. Mas o que acontece às vezes? A contribui com B. E fica só esperando B, a qualquer momento, contribuir com A. Oh, mas que pessoa ingrata, fiz tanto para fulano e fulano não me devolve? Não faz isso para mim. Acontece que é assim, ó. Délio para Marisley, Marisley para Durval, Durval para Terezinha, Terezinha para Léo e assim sucessivamente. Não devo esperar de Délio e nem devo esperar de Durval. Quando eu menos perceber, eu vou receber de quem? Qual que é o seu? Não, o último aqui, ó, passou por tudo aqui. Você, pronto. Emídio, olha aí que coisa boa. Que já recebo. Quando eu entendi isso, quando eu tive esse insight, eu falei, isso é fantástico. Porque aí você não vê mais ingratidão. Você passa a ser uma pessoa grata. E passa a fazer sem prisão. Sem esperar nada de ninguém. O que acontece se sempre que eu fizer para Durval, Durval não fizer para Terezinha e sempre esperar de Marisley, ele estaciona na evolução. Aí é o que a gente chama da relação folgado-sufocado, que todo folgado tem um sufocado que se sufoca para manter a folga do folgado. Quer que eu repita? Todo folgado tem um sufocado que se sufoca para manter a folga do folgado. Significa que um vai sempre esperar de mim a caridade e eu serei má se eu não continuar fazendo. Então, quanto mais eu me sufoco fazendo, mais o outro fica folgado recebendo. E isso estaciona na evolução. Por isso que eu preciso praticar a caridade de diversas formas, mas jamais deixar o outro dependente da minha prática. Bom, vou explicar isso melhor, para nós não nos transformarmos em pessoas duras, né? Olhando para todos os necessitados como pessoas folgadas, e essa não é a ideia. Vamos trazer alguns exemplos. Olha só, uma prática incrível de caridade, que é a escuta. Gente, parece que nós paramos de escutar.
Quando recebemos uma mensagem, o que a gente faz? Joga para o mais 2. Não temos paciência para escutar. Paramos de ouvir, né? Então, às vezes, não é ouvir. É mais do que ouvir, é escutar. É mais do que escutar, é auscultar. Aí vai precisar do estetoscópio, né? Mas é escutar, é parar por 1 minuto para ouvir o que a pessoa está dizendo sem interrompê-la. E muitas vezes, na convivência familiar, esse é o maior dos desafios. Saber ouvir sem interromper e saber ouvir sem responder com linguagem não verbal. Como é isso? A pessoa está falando com você e você diz assim, tá, eu vou te escutar. Não vou falar nada enquanto você fala. Mas a pessoa fala uma frase, você faz assim. Comunicou ou não? Falou ou não falou? Falou, na linguagem não verbal. Então, essa expressão já é o suficiente para interromper o raciocínio do outro. E o outro não consegue te explicar direito, porque o tempo todo você está assim, né? Se manifestando. Então, parar para ouvir é realmente ouvir. E praticar a caridade de vez em quando fazer isso. Difícil? Não. É fácil. Obrigado, vocês fizeram. Obrigado, vocês são generosos. Então, pode falar, eu quero te ouvir com calma. O que você está sentindo é importante para mim. Existem algumas frases que nós precisamos guardar para aprender a ouvir. E, ao falar com o outro, voltando, ao falar com o outro, praticar a caridade da objetividade. Mas nem todas as pessoas têm essa habilidade da objetividade. Muitas vezes o comunicador caranguejo vai lá longe, dá uma volta enorme para dizer amanhã às 14. Então, precisamos treinar a objetividade para praticarmos a caridade com o tempo do outro. E limpar a nossa fala para que a nossa fala seja generosa. Quando você começa a falar com alguém, com um familiar, com o irmão, a mãe, o pai, o marido, a esposa, se você colocar um rótulo no meio, a pessoa para de escutar. Se já começaram a falar assim, você não me ouve, aí realmente a pessoa não ouve. Ou se usar um termo pejorativo, você é egoísta, vai me ouvir? Não, pronto, já acabou tudo, não vai ouvir. Como é que Jesus falou com Deus à porta do sepulcro, que já estava com odor ruim, para Lázaro ser ressuscitado? Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Olha aí, linguagem positiva. Aí, olha como Jesus conversava com Deus. Está tudo lá. Então, saber falar, saber ouvir, né? Pequenos serviços espontâneos. Muitas vezes, fazer algo de útil, lavar o próprio copo, jogar o lixo fora, né? Coisas simples, um auxiliando o outro. Tá vendo o que eu estou fazendo? Tudo bem, comece assim. Esses pequenos auxílios, muitas vezes, eles são pequenos atos, como eu falei. São pequenas gotas que evaporam e voltam como nuvem refrescante depois. E muitas vezes, na convivência familiar, um irmão é mais ativo, o outro é mais passivo. Acaba que as brigas vêm, os conflitos vêm, porque um se sente sufocado porque faz mais do que o outro. E nem sempre a mãe vê isso. E muitas vezes no ambiente familiar, o casal, um faz mais, outro faz menos, um é mais ativo, o outro é mais passivo. E por isso, justamente, eles estão juntos, porque são diferentes. E aí, um começa a cobrar do outro. Então,
Uma vez, um casal, um rapaz me falou assim, como é que eu faço para minha esposa parar de reclamar de mim? Eu disse, seja perfeito. Eu ia falar assim, né? Heroicamente, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas aí eu falei, seja perfeito. Pare de errar. Aí, demorou um tempo, e depois ele me voltou falando que ela diminuiu um pouco as queixas. Porque ele passou a prestar mais atenção. Então, tem alguém queixando, reclamando de você o tempo todo? Siga Jesus. Sede perfeitos. Difícil ou fácil? Fácil. Vamos lá. Moderação na palavra. Acabei de falar sobre isso. Evitar as ironias, as críticas duras, as queixas, a reclamação. A queixa, ela altera o pH do sangue para ácido. E pH ácido te deixa com a imunidade baixa, te deixa fácil de ser infectado por vírus e bactérias e até o desenvolvimento do câncer. A queixa constante é a transferência de responsabilidade. Só serei feliz se quem estiver ao meu lado for perfeito. Então, reclamar o tempo todo do outro. Transferir sempre para o outro. Colocar a felicidade na mão do outro. É um risco, é um perigo. Mas, muitas vezes, nós entendemos isso quando nós nos conhecemos e sabemos que precisamos fazer a nossa parte. E dentro dessa comunicação, muitas vezes o medo, Emílio fez uma palestra sobre medo, está escrevendo um livro também. Muitas vezes o medo de abrir um conflito é o que faz com que a pessoa vá se fechando, aí ela para de reclamar para fora, mas ela começa a reclamar para dentro e vai se tornando cada dia mais fechada, depressiva e vai morrendo espiritualmente, porque a luz vai apagando. Então, são esses dois extremos, o excesso de queixas e o excesso de silêncio, de dor. Então, alguém falou algo para você que te magoou, você precisa falar, olha, eu fiquei chateada com essa situação, mas eu quero entender melhor antes de qualquer conclusão. O que foi? O que você quis dizer com essa frase? Vamos conversar? Senta aqui. Como que é? Lá em casa, a questão de duas pessoas que gostam de ler, de estudar, e que fizeram doutorado, cada debate é uma tese, Aí é o conceito, essa palavra exatamente, origem etimológica, grega. Não, vocês não têm noção. Então, mas ao contrário de muitos casais, lá em casa, quem é mais falante? A mulher ou o homem? O homem. Ele é o falante. Eu falo menos, escuto mais. Às vezes eu durmo, Só às vezes. Às vezes eu pego no sono. Mas conhecer-se e conhecer ao outro é essencial para a convivência humana. Qual é a natureza do outro? Mas acontece que, às vezes, nós perdemos o hábito das palavras gentis na convivência. Já está comigo há muitos anos, não preciso mais falar, muito obrigada, me desculpe, por favor, com licença. A intimidade vai tirando esses elementos de gentileza. Agradeça. E, às vezes, eu vejo casais falando assim, mas acabou o romantismo, à noite. Comece de manhã. Um bom dia, um coraçãozinho, uma mensagem, algo. Porque muitas vezes, para a mulher que está em casa, mulher que optou por cuidar do lar, dos filhos, da família, esse ato sagrado, muitas vezes, para ela, preparar o café da manhã é um ato de amor. Lavar e passar as roupas ali
pegando no ferro quente o dia todo, é um ato de amor. Pegar no cabo de vassoura, no cabo de rodo, é também um ato de amor. Fazer o alimento é um ato de amor. Mas aí o homem trabalhou o dia todo, cansado, chega em casa, ele quer atenção, e ele quer essa energia da mulher sexualmente, mas ela já gastou boa parte dessa energia fazendo tudo isso que eu acabei de falar. Então, a organização dos dias, das atividades, é essencial. Vou contar um exemplo. João e Maria. Exemplo clássico, né? João e Maria. Adolescentes se conheceram, se apaixonaram e na juventude se casaram. Fizeram planos, ela gostaria de ter sua casa, suas coisas, né? Porque vinha de uma família numerosa, queria ter suas coisas, sua casa, seu cantinho, né? Seus filhos, né? A família margarina. Ele também gostaria de ter o seu trabalho, ter a sua remuneração, né? Ter a sua família, sua esposa, seus filhos e construir uma família. Só que eles acordaram 7 anos depois. A crise do 7, né? Conhece a crise do 7? Todo casal passa pela crise dos 7, depois 14, depois 21. Quem aqui já superou as 7 crises dos 7? 49 anos de casados. Aê, palmas para eles, por favor. Aí, né? Parabéns. Está chegando lá. 7 vezes 5, né? 35, estamos no 5º. Se vocês passarem pela primeira crise dos 7... Sabe aquela etapa do videogame importante? Que você ganha vários créditos? Acredite. Quem aqui já venceu a do 7? Olha que beleza. Então, significa que já tem mais de 7. Muito bem, então João e Maria acordaram 7 anos depois. Maria acordou 5h30 da manhã. Já preparou o café, o lanche, né? Das crianças, o lanche do marido, né? Preparou o café da manhã e tudo. Levou as crianças para a escola, deu um beijo no marido, o marido foi para o trabalho. Aí terminou, arrumou a cozinha do café da manhã, já foi pegar roupa para lavar, pegou as roupas, lavou, tanana. Aí mal terminou de lavar as roupas, já foi arrumar a casa, e arrumou a casa toda, e depois, quando viu, já estava na hora de preparar o almoço, preparou o almoço, direitinho, aí foi buscar as crianças na escola, buscou as crianças na escola, trouxe, aí moravam numa casa, aí deu o almoço para as crianças, o marido comia lá no trabalho, deu o almoço para as crianças, e aí arrumou a cozinha, e depois foi varrer o quintal, e depois as roupas já tinham secado, aí ela passou boa parte da tarde passando as roupas, e depois foi fazer tarefa com as crianças. Quando terminou as tarefas com as crianças, já tinha que fazer a janta, e aí fez a janta, arrumou a cozinha da janta, aí o marido chegou, jantou, e aí acabou o dia. E ele chegou cansado e queria descansar, e ela, como é que foi seu dia e tudo, disposta, e conversou. Só que esse marido também, preocupado com as despesas da casa, né, do pagamento da casa, da prestação, da energia, da água, do gás, da compra do mês, da prestação do carro e de tantas outras coisas, temia, inclusive, perder o seu trabalho. Então, ele ficava muito tenso. E eles chegavam à noite tão cansados que o romantismo foi acabando. Eles se envolveram em tudo isso. E ela passou a se queixar e se sentia escrava da casa. E ele passou a se queixar e se sentir escravo da família. Só que se esqueceram de um pequeno detalhe. Eles pediram isso a Deus. E Deus deu. Então, eles começaram a ver. Ela começou a ver, fez uma oração e começou a ver a casa como um lar sagrado. E passou a não lavar as roupas todos os dias. Lavava 2 vezes por semana. E não arrumar a casa todos os dias, nem varrer o quintal todos os dias, mas 3 vezes por semana. Passou a congelar alguns alimentos para não ter que ficar lutando com aquilo todos os dias, facilitando a sua vida. E sobrou até tempo para ler um livro.
E ele também fez uma oração e percebeu que o trabalho que ele fazia era muito bom, muito importante, que ele poderia confiar que logo ele subiria de cargo. E eles passaram a ter mais calma um com o outro. E em vez de ficar julgando e acusando um ao outro pela vida escravizante que tinham, eles passaram a ver tudo isso como sagrado. E esse casal passou a frequentar justamente uma casa espírita. E passaram a orar juntos, participaram de grupos juntos e até conseguiam levar os filhos nas atividades de domingo. Tanto ele quanto ela ajudavam nas instituições. E passaram a viver de forma sagrada e viram que tudo aquilo era ferramenta. Quando nós olhamos as coisas de forma sagrada, nós entendemos. E a partir daí, ela passou a se sentir a rainha do lar e não a escrava do lar. Ele passou a se sentir o rei e não o escravo do trabalho. E eles conseguiram ter uma convivência mais harmônica por meio da prática da caridade. E aí? Onde é que está essa caridade? Como transformar isso de forma orgânica? Emmanuel nos traz que a caridade é essencial e ela deve ser feita com alegria. Como que a gente vai colocar essa prática no nosso dia a dia, enquanto seres que se transformam? Vou dar um exemplo. Para ter energia, a gente não precisa de glicose? Não precisa de alimento, de carboidrato? Se fizer jejum, o fígado vai dar um jeito, não vai? Vai fazer gliconeogênese, vai pegar da gordura e vai transformar em glicose, porque o nosso corpo precisa. Eu falo que da mesma forma que as nossas células precisam de glicose, a nossa alma precisa da prática da caridade. E eu digo que a caridade é o ATP da alma, que é a molécula que nos dá energia. Mas por que eu estou falando isso? O que tem a ver isso? Acontece que, às vezes, nós não somos pessoas caridosas porque nós não começamos a praticar isso de forma orgânica com as pessoas da nossa própria casa. Nós queremos ser servidos. É bom, mas nós precisamos servir também. E aí, o que é esse ATP da alma? Como que a gente consegue ter isso? Precisa de leitura, por isso que eu falei que Joana começou a ler. Eu preciso de leitura, eu preciso de reflexão, eu preciso de ver coisas boas, programas bons, acessar canais de redes sociais bons, positivos, que me joguem, que me tirem, que me joguem para cima e que tirem a ignorância de mim. Que diminuam o meu orgulho, que diminuam a minha vaidade, que diminuam o meu vitimismo. E aí, os 3 tipos de caridade. Demorei lá, mas agora eu vou rápido. A caridade pessoal, a interpessoal e a coletiva. Vamos lá? A caridade pessoal. Eu preciso ter caridade comigo. Eu preciso zelar da minha saúde mental. Nem tudo é sim. Às vezes eu posso dizer não. Não posso. Vamos treinar? Não posso. Ah, eu sinto muito. Não posso. Diga aí, vai. Não posso. Sorria com os olhos e fala, não posso. E não pode aquilo e pronto. Ah, não posso agora. Pode ser amanhã? Não é? Pode ser daqui a um mês? Pode ser depois? Compromisso com a própria saúde mental, com o próprio equilíbrio emocional, atividade física, alimentação saudável. Qual é o protocolo da família? Seguir os protocolos. As famílias são diferentes, elas se unem justamente para que aprendam nas diferenças. Existem famílias que são animadas, né? E juntam, colocam todos no ônibus e vão para Guarujá, e levam a farofa, e reúnem. Tá bom? A outra é mais contida. Apenas 1ª classe, uma vez ao ano, para Paris. Tudo bem, intercala. No ano vai para Paris, no outro ano vai para o Araguaia. Não estou dizendo que eu acho que Araguaia é melhor, né? Não estou classificando. Mas é um aprendizado. Um não precisa ficar com raiva do outro, porque o outro é diferente. Porque Deus coloca os diferentes juntos para que eles aprendam uns com os outros. Pessoal, casal, igualzinho.
Um acorda deprimido de manhã e fala, vou pular do 10º andar. Eu falo, e eu do 11º? Não dá certo. Quando um der uma loucura, o outro fala, isso não está certo. E pronto. Né? Caridade interpessoal. A caridade doméstica. A mulher acabou de dar à luz, está no puerpério. Tem que esperar, marido. Espera uns 40 dias, 50 dias. Sua esposa acabou de parir. Ela está sendo sugada pela cicatrização, mesmo que tenha sido parto normal, ela está sendo sugada pelo filho que ela está amamentando, pelas dúvidas, pela autoestima dela, que ela está preocupada com o corpo, se ela vai dar conta de cuidar do menino, se não vai. Seja pai, companheiro, cuide, zele, proteja. Seja aquele que acalma, que abraça, que acolhe. Vão ficar a noite sem dormir? Vão. Um vai cuidar do outro? Vai. Na comunidade, promover a segurança, ser a vizinhança que acolhe, que ajuda, que contribui, que inclui. Né? Jesus disse assim, sabeis que sois meus discípulos, por muito vos amardes. Então, nós estamos sendo observados o tempo todo. Como é que nós estamos amando? Amor é respeito, responsabilidade, carinho e tolerância. Né? E a caridade, ela é fonte divina. Sempre que você pratica, diz Emmanuel, sempre que você pratica, sabe aquela coisa de fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas? É isso. Cada vez que você pratica, você está sendo um instrumento divino. E acaba que podem vir outras coisas. Pelos movimentos sociais. Olha, nós estávamos falando aqui participamos na época, né, da diretas já, nas pré-constituintes, né, os movimentos, né, quando eu entrei na UFG. E aí? Olha o que temos hoje. Temos o SUS, temos uma Constituição. A gente nem sabia o que estava fazendo, eu era adolescente, meu pai nem sabia que eu participava disso. Né? A voz compassiva e fraternal, segundo Emmanuel, que ilumina o espírito, é irmã das mãos que alimentam o corpo. Olha que beleza, gente. E Emmanuel continua, ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. É automático. Nós somos exemplos. As pessoas estão sempre observando o nosso comportamento. Principalmente crianças. Fomos almoçar num restaurante, hoje, meio-dia. Aí nós sempre fazemos a oração antes do alimento. Aí, por um momento, eu abri o olho assim, estava passando um casal com a criancinha ficou olhando para ele, Emílio, olhando assim, tipo, o que ele está fazendo? Né? Achou diferente. E quando os meninos eram adolescentes, então, que a gente punha para fazer oração em voz alta, morria de vergonha. Mas oração antes... Vocês fazem oração antes do almoço? Quem vai começar a fazer oração antes do almoço a partir de hoje? Aê! Sim ou não? Abençoa o alimento, gente. Caridade no pensar, no falar, no agir, tudo isso é Emmanuel, gente. Né? Viver nele. Agora eu vou dar alguns exemplos práticos. Caridade física. Eu estou preocupada com essa geração de hoje, que eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se é a energia do celular que fica ali, se é alguma coisa que estão bebendo, comendo, se é agrotóxico, se é a poluição, se é os satélites. Eu não sei. Mas as pessoas estão sem paciência. Será que é o controle remoto? Se usa o controle remoto e muda o canal. Mas o controle remoto já tem muito tempo. Entra na rede social, não quer mais seguir a pessoa, pronto, bloqueia. Aí querem fazer a mesma coisa com o ser humano. Não gosto mais de você, vou te bloquear. Vocês estão percebendo isso? Uma violência estranha. Precisamos orar mais. Para ter paciência um com o outro, não é? Para ter mais cuidado, mais zelo um com o outro. Não humilhar, não criticar, promover a autoestima, elogiar. Elogie a pessoa que está do seu lado aí. Parabéns, sua explicação foi ótima. Muito bem, Durval, sua gestão é excelente. Terezinha, sempre maravilhosa. Léo, seu restaurante é o melhor de Goiânia. Te amo. Elogiou? Doeu? Doeu nada.
Faça um elogio por dia e em uma semana vocês vão me contar o que aconteceu. Libertação em vez de tortura. Né? Quer ir? Vá. Solte. Deixe ir. Ninguém é dono de ninguém. Acho que esse é o título de um livro da Zíbia, né? E ninguém é obrigado a te servir. Não é? E outra, caridade afetiva. Uma coisa é olhar um corpo belo. Outra coisa é desejá-lo de forma inadequada. Ou desrespeitá-lo de qualquer maneira. Não é? Cada pessoa tem o seu valor. Então, nada de ficar oprimindo as pessoas. Né? Praticar a caridade econômica. Ah, eu não vou dar dinheiro no semáforo. Eu sempre deixo umas moedas ali. Eu não estou orgulhosa disso, não, porque eu acho que não deveria ter ninguém pedindo. Né? Deveríamos ter um sistema capaz de equilibrar tudo isso. Mas é isso. Aprendi com o Emílio. Às vezes eu falo assim, mas poderia estar trabalhando, está vendendo uma paçoquinha? Eu faço questão de comprar. É um tipo de caridade? É. Né? Proteger, nutrir, não deixar as crianças participarem de situações ou de violência. Tem que brigar na frente da criança para que ela saiba o que é a vida. Não, pare com isso. Proteja a criança. Né? Brinque, inclusive, com as crianças. Os pais precisam brincar com os meninos. Os pais precisam zelar das meninas. Né? Porque, muitas vezes, o papel masculino é como está lá no Livro dos Espíritos. Aqui eu mando e sou obedecido, mas eu sou odiado. Aí não adianta. E o remédio para isso se chama diálogo. E o antídoto para desequilíbrio familiar se chama culto do Evangelho no lar. Inclusive, coloque o Tratado dos Evangelhos junto com toda a sua literatura. E vá incluindo livros que podem contribuir com isso. Para finalizar, se a violência é a negação do outro, a caridade é o seu reconhecimento pleno. Se a violência destrói vínculos, a caridade os reconstrói com consciência e amor. E, meus irmãos, precisamos dar o exemplo. A prática da caridade ela é um estilo de vida que você vai fazendo assim, obrigado, e quanto menos perceber, você está fazendo de forma automática. Pode ser pouco para quem faz, mas pode ser muito para quem recebe. Lembrando que invadir a vida do outro não é caridade, viu, sogras? Né? Vá com calma. Né? E cada ato seu, depois que você toma essa consciência, só tem valor se ele realmente te transformar. Mas eu vou dar uma dica. Comece, como eu acabei de dizer, comece praticando assim, vou fazer isso aqui, né, interessado no reino dos céus. Vá fazendo de forma obrigatória, que quando menos perceber, você terá se transformado em luz no caminho de muita gente. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. E se pergunte, você praticou algum ato de caridade em casa, aí é com S só, com os seus familiares hoje? Alguma? Autocaridade ou caridade com a família ou com o ambiente? Sim ou não? Tá bom. Que Jesus abençoe vocês. Muito obrigado pela caridade de me escutar. Nós agradecemos o nosso irmão Délio